Bem, aí a gente tem o texto aí de Mateus, capítulo 5, versículos de 15 a 21. Esse texto bíblico, ele fala justamente, o tema é Cristo, a lei e o ódio. Um tema bem forte, né? Então a gente vai ver aí o versículo 15. Nem os que acendem uma candeia a colocam debaixo do alqueire, mas no velador, e assim ilumina todos que estão na casa. Versículo 15. Né? E esse alqueire é como uma vasilha que servia para medir tanto sólidos, né, os cereais, a quantidade de cereal, como também líquidos, como leite, como água e outros alimentos. Daí o uso da expressão hoje como medida, né, de terra. Logicamente, uma vela ou uma candeia, né, um candelabro ou qualquer utensílio usado para iluminar a casa, né? Naquele tempo não havia energia elétrica, era colocado sobre nenhuma desses elementos podem ser colocados embaixo de uma panela, mas sempre era colocado em lugar alto para que todos pudessem ver a luminosidade, né? O que Cristo está destacando aqui é que aquele que segue a ele, o discípulo de Jesus, ele tem que fazer com que a sua luz esteja evidente, para que outras pessoas possam ver essa luz. E aí o versículo 16 nos diz: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. A gente vê que há pessoas que podem ser chamadas de iluminadas, numa linguagem moderna, no sentido de que são pessoas que transformam o ambiente ao redor, onde elas chegam sempre trazem paz, harmonia, onde chegam trazem otimismo, alegria, disposição. O ambiente estava sombrio e tristonho. Elas chegam e incendeiam o local, comunicando, compartilhando, convivendo de forma agradável e solidária, levando aos demais o calor da sua presença, de sua amizade, de seu companheirismo, de seu entusiasmo. A gente percebe que é dessa forma que Jesus quer que os seus discípulos se apresentem a todas as outras pessoas, com boas obras, e que eles possam ver e se agradar, ser um exemplo, né? Ser um exemplo na família, ser um exemplo na sociedade, no local do trabalho, onde quer que a pessoa esteja, até mesmo no trânsito, né? Que às vezes tem discussões acaloradas com relação a algum procedimento que a pessoa fez de errado e o outro vai tentar corrigir, não é? Então, todas essas situações são oportunidades que nós temos de fazer com que a nossa luz resplandeça. E essa luz não é para fazer com que as pessoas apaguem a luz dos outros, não. É que ela possa ser um exemplo. Então, nós estamos no mundo hoje de que as pessoas procuram pessoas em quem achar exemplos. Né? Então, a gente vê aí muito na mídia os artistas, os jogadores de futebol, né? Pessoas que muitas vezes estão o tempo todo, muita gente vendo, gravando, né? Fazendo vídeos e sempre com lentes em todos os lugares, onde quer que estejamos. E essas pessoas que são mais conhecidas, são famosas, são celebridades, muitas vezes elas vão fazer algo de errado que vai ser condenado pela sociedade em geral. Apesar de que a sociedade ela faz um julgamento preconceituoso, hipócrita, muitas vezes, ela mesmo repete esses mesmos procedimentos e ela mesmo condena quem faz esses procedimentos errados. Então, quando a gente vê uma pessoa muito em evidência e que todo mundo, olha, enquanto está na pandemia, esse jogador de futebol muito famoso está numa aglomeração, está numa festa com muitas pessoas, sem máscara, sem distanciamento social, a gente vê de que isso é um mau exemplo. Aquele que segue a Jesus, ele não pode dar maus exemplos, porque tem uma série de pessoas observando ela, porque ela se identifica como cristã, ela se identifica como discípula de Cristo, ela se identifica como seguidor de Jesus. E como seguidor de Jesus, ela tem que dar o exemplo. Né? Então, é isso que o próprio Jesus Cristo está fazendo.
falando aqui. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Veja que a glória, o elogio todo, é para glorificar a Deus. Olha, graças a Deus, glórias a Deus, tem essa pessoa aqui que está dando bons exemplos. Então, é para isso que Jesus está falando. Versículo 17, aí Jesus fala: não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruir, mas cumprir. Veja de que a lei, né? E aqui a gente fala sobre a lei de Moisés, né? A lei de Moisés era muito rígida. Era uma lei muito rígida e que ela apontava justamente para a ineficiência do homem de conseguir cumpri-la. Por quê? Era muito difícil. E até o próprio Moisés, né, que era um grande homem de Deus, ele não conseguiu cumprir a lei de Deus. E foi, de certa forma, Deus o castigou de uma forma bem dura em um momento da sua vida, de que ele não foi permitido entrar na terra prometida, na terra de Canaã. Ele avistou a terra, mas ele não teve o direito de entrar. Ele levou o povo pelo deserto durante 40 anos, mas ele não teve por conta justamente do coração, às vezes, endurecido, justamente que muitas vezes nós, em alguma situação, nós colocamos sempre o nosso temperamento acima de situações. Então, aí a gente vê de que a lei, ela mostrava a ineficiência do homem com relação à questão de não conseguir cumpri-la. E os profetas? A gente vê de que os profetas, eles apontavam para Cristo, que seria o cumprimento das promessas, das profecias ditas no Antigo Testamento. Jesus era um cumprimento dessas profecias, principalmente do profeta Isaías, que era o profeta messiânico, que sempre estava falando sobre o Messias que viria para salvar o seu povo e tudo mais. Então, aí a gente vê que o Antigo Testamento ele traz toda a lei e os profetas, e Jesus diz: olha, se vocês pensam que eu vim revogar ou deixar de cumprir a lei e tudo aquilo que os profetas disseram, não, eu vim cumprir. Eu sou o cumprimento dessa lei e desses profetas. Então, a partir da morte de Jesus, nós vemos estabelecida uma nova aliança, um novo concerto, de que através do sacrifício de Jesus não precisava mais as pessoas fazerem sacrifícios de animais para a expiação de pecados. E aí nós podemos ter a certeza de que a lei de Deus está cumprida. Quando Jesus veio ao mundo, morreu na cruz, pagando com seu sangue a entrada do pecado no mundo. Esta é a lei de Deus, que ele estava cumprindo, a lei maior da vitória da santidade do Pai sobre o pecado de Satanás. Esta é a lei que ele veio não destruir, mas cumprir com a sua vida. Versículo 18, a gente está em Mateus 5,18, Evana, viu? Seja bem-vinda aí. Estamos com o tema Cristo, a lei e o ódio. Aí 5,18 de Mateus, aí nós vemos aí: porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, de modo nenhum passará da lei um só i ou um só tio, até que tudo seja cumprido. O texto acima é uma promessa histórica do Senhor Jesus. Ele está se referindo ao final dos tempos, até que o céu e a terra passem. Está se referindo também ao fato de que a lei será cumprida na íntegra, de modo nenhum passará da lei um só i ou um só tio. Ou seja, o seu menor item ou detalhe terá cumprimento. Está finalmente afirmando que tudo será efetivado, até que tudo seja cumprido por meio da sua morte e ressurreição. Temos de ter também uma visão escatológica do final dos tempos, né? Deste texto. Ele é uma palavra presente em todos os tempos, enquanto o homem existir sobre a face da terra. Então, a gente vê que essa palavra, de que a palavra de Deus, ela é fiel e ela se cumpre, de alguma forma em todos os momentos. Não há nenhuma promessa de Deus que ela não se cumpra, ainda que a gente julgue que ela seja demorada, né? Várias promessas de Deus demoram para o nosso tempo, a nossa cronologia, né? O tempo de Deus não é o mesmo tempo do nosso tempo.
né? A gente tem que perceber isso, de que Deus tem o controle do tempo, né? Do espaço e do tempo nas suas mãos. E muitas vezes a gente tem, poxa, a gente tem um tipo de uma consciência de como a gente vai medir o tempo, mas Deus não mede o tempo da mesma forma que a gente. E muitas vezes a gente quer apressar as coisas, a gente fica angustiado, ansioso, como uma lição anterior que a gente falou sobre ansiedade, por conta de que a gente não tem o controle do tempo e do espaço. E Deus tem o controle do tempo e do espaço, né? Mas aí as promessas do Senhor, elas são fiéis e se cumprirão a seu devido tempo. Versículo 19. Qualquer, pois, que violar um destes mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar os homens, será chamado menor. Porém, que os cumprir e ensinar será chamado grande no reino dos céus. Veja que de nada adianta nós termos a palavra de Deus nas nossas mãos, a Bíblia Sagrada, nós lermos e não praticarmos. E é interessante como muitas pessoas hoje vivem, e naquele tempo de Jesus existiam grupos religiosos como os fariseus, os escribas, os saduceus, que eram grupos religiosos que cobravam muito o comportamento das pessoas, mas o comportamento deles não condizia com a realidade daquilo que eles falavam. Então, entre o discurso e a prática existia um abismo. E aqui Jesus fala sobre essa questão, de que você deve ensinar os mandamentos do Senhor para outras pessoas, mas também você tem que os cumprir. Veja que os cumprir e ensinar, e será chamado grande no reino dos céus. Os mandamentos de Deus para a nossa vida, expressos nos princípios exarados nos 10 mandamentos e reproduzidos de forma objetiva para todas as esferas da vida humana, pelos ensinos que o Senhor Jesus irá trazer ao mundo, precisavam ser por todos seguidos. Ele vai chamar a atenção para essa exigência divina, conclamando o homem a uma vida de fidelidade ao Pai, como o texto acima nos convida. A lei era a vontade de Deus para a vida em comum de todos nós. E aí, no tempo da lei, era necessário que as pessoas procurassem praticar essa lei em obediência a Deus. E no tempo da graça, isso não quer dizer que você vai viver de todo jeito. Eu sigo Jesus, aí eu vou à igreja, eu leio a Bíblia, eu oro. Então, isso são práticas de disciplinas diárias que a gente deve fazer. Mas isso tudo não terá efeito se a gente não praticar a palavra, se a gente não colocar em prática aquilo que nos é ensinado. Aí, versículo 20. Pois eu vos digo que se vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Veja, quando Jesus fala sobre os escribas e fariseus, é que amar a quem você gosta, ao seu próximo, a quem você tem convivência, é muito fácil. Amar aquelas pessoas que não fazem o bem para você, ou que você não conhece elas, é um pouco mais difícil. Então, aí a gente vê de que a justiça daquele que segue Jesus, ela tem que exceder, não ser a mesma coisa do que os escribas e fariseus fazem. O que é que eles faziam? O zelo dos escribas e fariseus pela lei era muito mais pelos aspectos aparentes e exteriores dela. Assim, eles a seguiam e exigiam que a seguissem, nos seus indicadores visíveis e externos, e não no seu sentido real e verdadeiro. Faziam-no para aparecer. Suas obras eles fazem para serem vistos pelos homens, gostam dos primeiros lugares nas sinagogas, nas saudações nas praças, como acusa o capítulo 23 do Evangelho de Mateus. O nosso senso de justiça ou de cumprimento da lei tem de exceder o deles, naquilo que é real e significativo. Não naqueles aspectos secundários e aparentes, mas sim naquilo que significa mudança e transformação interior. O que é que Jesus estava exigindo dos seus discípulos? Era que, isso aqui, o comum, os escribas fariseus já fazem, mas o seguidor de Jesus, ele tem um compromisso maior do que isso. Se dito para eles que devem amar o seu próximo, Jesus ensina: amai até os vossos inimigos. Veja, até os vossos inimigos. O que é interessante. Veja, eles poxa, como é que eu vou amar meu inimigo? Isso aí fica difícil.
Aí a exigência da lei, eles faziam com que a exigência da lei ficasse cada vez mais difícil para as pessoas praticarem, e, no entanto, eles exigiam das outras pessoas, mas eles mesmos não praticavam. Então, a gente vê de que, em alguns momentos, até na sequência dos versículos que nós vamos nas lições subsequentes, vai falar justamente isso. De quando, no versículo 21, ele diz: Ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar será réu de juízo. Estava lá na lei, não matarás, pronto. Não é isso? Eu não posso o quê? Chegar com uma faca ou com um revólver e matar uma pessoa. Mas veja o que é que diz o versículo 22. O versículo 22 diz: Eu, porém, vos digo que todo aquele que se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo. E quem disser a seu irmão, raca, será réu diante do sinédrio. E quem lhe disser, tolo, será réu do fogo do inferno. Veja, Jesus estava exigindo uma coisa muito mais profunda. Olha, não é só matar, você pode matar também a pessoa moralmente, ou fazendo com que ela tenha algum problema mais à frente. Você pode insultar essa pessoa, que é uma forma também de matar. Então, Jesus estava trazendo de, olha, se a lei dizia isso, não matarás, o que eu estou dizendo, o meu ensinamento é esse, olha, você não deve matar, mas você também não deve insultar a pessoa, não deve se encolorizar contra as pessoas, insultá-las, ter algum tipo de preconceito contra elas, porque isso, de certa forma, é também matar a outra pessoa. Né? Então, o respeito pela pessoa deve ser completo, não é somente a agressão física, né? O matar fisicamente, mas Jesus traz uma ideia muito mais profunda de que é justamente você deve respeitar aquele que está ao seu alcance em várias situações, seja pessoas desconhecidas, seja pessoas que você não tem relacionamento nenhum com ele. Mas a gente vê que Jesus ensina, o ensinamento de Jesus é muito mais profundo. Né? Mais à frente você vai ver de que na lei está dizendo não adulterarás, mas o que é que Jesus diz? O ensinamento de Jesus diz: olha, se você olhar para a mulher de outra pessoa, do seu próximo, com outras intenções, no seu coração você já adulterou. Veja que é muito mais profundo. Eu não adulterei porque eu não tive um caso com a pessoa, eu não tive um relacionamento íntimo com essa pessoa, então eu não adulterei. Mas eu olhei para ela com outra intenção. Então, o que Jesus está dizendo é, essa intenção do coração, para Deus é que está valendo. Então, Deus, ele julga as intenções dos nossos corações. Embora a nossa prática física não tenha chegado a tal, mas o que Jesus nos julga é justamente essa questão da intenção do coração, não é? Então, aí a gente vê que dessas questões, para a gente concluir, a gente vê a transparência na vida cristã, isto que Cristo está exigindo daqueles que vão ser seus seguidores. Ele vai debater com os fariseus, a elite religiosa, em várias oportunidades, exatamente porque se voltavam para o supérfluo e não para o essencial. É exigido isso, um tipo de roupa, um tipo de corte de cabelo, um tipo de saudação, tudo isso é exigido, mas se apegaram mais a essas coisas supérfluas, secundárias, do que aquilo, a essência mesmo do que Deus quer para cada um de nós, certo? Agora vocês podem abrir aí o microfone para falar alguma coisa sobre este assunto, né? Sobre o que nós estudamos aqui hoje. Evana, Sara, digam aí. Então, Ari, eu acho que a gente tem que ter realmente esse cuidado e muitas vezes a gente vê que as pessoas não têm mesmo o respeito, né? De ter o cuidado, de não machucar, né? De não maltratar. E acontece tantas coisas ruins, né? Eu escutei um pastor fazendo uma oração essa semana e ele falando justamente disso, né? Do amor que a gente tem que ter ao próximo, né? Do amor que a gente tem que ter e o respeito que a gente tem que ter pelas pessoas e não se glorificar. Muitas vezes, assim,
poxa, fulano caiu agora, né? Tal, era tão isso, tão aquilo, agora, graças a Deus, ele está assim, né? Fulano tinha tudo, hoje não tem mais nada. Muito bem, né? Isso é muito bom. Então, assim, não é esse tipo de coisa também que é muito desgastante, né? Você vê essas coisas, você vê as pessoas decaindo, você vê as pessoas perdendo, mas você não pode se glorificar. E sim até dizer a Deus, Deus, olha ali, né, o que está acontecendo, né? E orar até por essa pessoa, para que ele não se torne uma pessoa do mar, né? Uma pessoa do mal, uma pessoa má, né? Uma pessoa talvez até pior do que o que ele é, né? Mas na maioria das vezes a gente vê as pessoas fazendo isso, né? Se glorificando, né? Da queda de um ou de outro, né? E, e aí a gente não traz nada para a gente, porque eu acho que a partir do momento que eu fico muito feliz, né? Com a derrota, não é a derrota numa questão política, de disputa, não é isso, né? É uma derrota da pessoa, né? Do íntimo da pessoa, né? Do que a pessoa é e de repente a pessoa não é mais, né? É isso. Eu fico preocupada com essas coisas assim, porque a gente nunca tem que estar se glorificando do mal que o outro está passando, né? E o ensinamento de Jesus é bem claro quanto a isso, né? Da questão do respeito pelas pessoas e a pessoa que segue a Jesus, ela deve praticar isso no seu dia a dia, nas situações que são lhe apresentadas, né? No dia a dia, né? E Evana, aí muitas oi, diz Olá. Pode falar, Sara. conclua. assim, Evânia, às vezes a gente fala uma palavra, né? Você diz uma coisa, você até se coloca num determinado ponto do que você imagina como devem ser as coisas, e às vezes as pessoas pegam só uma única palavrinha que você disse, né? E transformam ela em uma outra totalmente diferente, né? Inverso de tudo aquilo que você quer. Isso também é muito ruim. Isso. Sim, é verdade. Tudo bem, sem problema. Eu queria pontuar uma palavra que a Arisaí tinha falado já nessa parte final sobre a transparência. Isso. Sobre a vida, a vida cristã não é só o que eu chamaria de enfeite, né? Não é só a roupa, o cumprimento, o que você faz exteriormente, mas os nossos pensamentos, as nossas atitudes contam muito mais. Então, o interior precisa refletir o exterior, porque senão não adianta nada a gente estar com a estética do que é esperado de um cristão, mas o coração, os pensamentos, as palavras não condizerem com isso. E aí o texto bíblico chama a atenção da gente para isso, e prestar atenção e não cair naquilo que os fariseus faziam, né? Que até hoje a gente vê muito na sociedade, de faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Isso. Verdade. E desse mês, lá na igreja, a gente está assim, com ênfase na questão do testemunho, né? O testemunho, eu estava acompanhando o culto agora da manhã, o testemunho ele não só pode ser só de comportamento, mas também de palavras, né? A gente deve testemunhar, falar aquilo que Deus faz na vida da gente, né? As bênçãos que nós recebemos, nós temos que ter o prazer de estar testemunhando. Então, testemunhar é você falar acerca de alguma coisa que você vivenciou, não é? E se você vivencia tantas bênçãos de Deus, deve estar testemunhando. E o testemunho ele tem que ser completo, coerente, né? O que eu falo com o que eu vivo. Não pode ser o que eu falo uma coisa por um caminho e o que eu vivo ser uma coisa totalmente contrária. Então, Deus quer que a gente possa juntar essa nossa vida com as palavras que nós dizemos para as pessoas, né? Então, acerca de Deus. Então, é preciso que a gente seja um cristão coerente, né?
coerente o que eu falo com o que eu vivo. O que eu ensino aos outros, eu possa viver também, né? E o que eu Sim. vivo, eu devo falar. Então, deve ser tudo combinado, tudo ser coerente, né? Não adianta a gente viver um evangelho de fachada, somente na aparência, né? Eu não sou vaidosa. Tem algumas igrejas que estimulam muito essa questão de ser mais simples possível. Mas a simplicidade, ela não quer dizer, não tem nada a ver com roupa. Não tem nada a ver com o estilo de roupa que eu tenho. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com o que eu falo, como eu atuo no meu dia a dia. A simplicidade vai nisso, nas minhas atitudes, naquilo que eu falo com as pessoas, naquilo como eu convivo com as pessoas, né? Então, que a gente possa estar vivenciando a palavra de Deus no nosso dia a dia de forma coerente, né? É isso que é exigido de nós, que a gente possa estar vivendo de forma coerente com aquilo que nós pregamos, que nós falamos, que nós dizemos e seguimos, né? Da palavra de Deus, né? Eu gostaria de agradecer a participação de vocês, né? Nesta aula, né? E que a gente possa estar sempre disponíveis a aprender a palavra de Deus, conversar, né? Que não é bem uma aula, mas é uma conversa sobre um texto bíblico, né? E que a gente possa aprender muito de Deus, né? A gente tem, graças a Deus, aprendido bastante com essas conversas que nós temos, né? E que a gente possa continuar, certo? Eu vou parar a gravação agora.